Então a proposta hoje é Transsexualidade, uma análise espírita. E o título é bem claro. A minha proposta é construir uma interpretação espírita sobre este comportamento. É uma análise, a gente precisa estar aprofundando esse entendimento aí. Lembrando, minha gente, tudo aquilo que é novo para nós, no sentido de conhecimento, pode gerar alguma dificuldade a princípio, isso é natural. Que as palavras a gente não está familiarizado, ou os conceitos, como é que a gente resolve isso? Insistindo no estudo, lendo mais vezes, pesquisando mais vezes, etc, etc. Como tudo na vida, tá legal? Quando eu estou falando de transexualidade, eu estou falando de alguns comportamentos que a gente vê na sociedade. Cito alguns exemplos para facilitar a gente fazer essa introdução. O primeiro deles é a jogadora de vôlei Tiffany, jogadora brasileira. Vocês acompanham esse caso? Sabem do que se trata? Ela é uma jogadora da Superliga de Vôlei. E com um pequeno detalhe, ela nasceu homem. Então ela é o que se chama de mulher trans. Então ela nasce no sexo biológico homem, a partir de certa idade não se identifica, psiquicamente a gente é na qualidade de homem, a gente vai comentar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui, faz o processo de redesignação sexual, então, e transita para o sexo biológico de mulher, tá legal? E aí participa da liga de vôlei. Naturalmente, alguma coisa que gerou uma discussão dentro da Superliga, de todos os tipos. Por exemplo, vários atletas questionaram, mas será que ela não leva vantagem porque nasceu homem? Por causa da estrutura óssea, por causa da densidade muscular, dentre outros aspectos também. Em níveis hormonais, não, porque dá para fazer exame de sangue, dá para regular isso, por assim dizer. A gente se pergunta, mas como é que ela pode participar da Superliga? Porque ela obedece os critérios estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Todos os anos, o comitê vai dialogando com as pesquisas científicas na área, tanto de transexualidade quanto de intersexualidade também, a gente vai comentar, e aí vai decidindo critérios para permitir ou vetar a participação dos atletas em certas circunstâncias. Então a Tiffany não foi colocada de maneira aleatória ou de maneira forçada na Superliga, ela obedece esses critérios. Se os critérios mudarem e ela não atender, vai ser retirada, mas aí é outra história. Mas causou assim alguma celeuma no meio esportivo a participação dela, como existem outros atletas trans também. A gente tem no Brasil um caso de uma pessoa famosa, que é de Laerte Coutinho, vocês conhecem? Ele faz quadrinhos no jornal há muitas décadas. E aí já na velhice começou a usar roupas de mulher. Apenas isso, a princípio. Começou a usar roupas de mulher, como saia e outros adereços, brinco, começou a pintar as unhas, etc, etc. Só que como é uma pessoa famosa, isso também gerou e continua gerando bastante repercussão. Atualmente, quando a gente busca conversar com Laerte, pede para ser chamado de A. Laerte Coutinho. Então, hoje em dia, faz uma identidade psíquica associada à figura de mulher. Tá legal? Estou citando esses exemplos, minha gente, para a gente já perceber de cara sobre que tipo de comportamento que a gente está falando. E segundo, para a gente perceber o seguinte, nós hoje vamos estar falando de pessoas. Eu acho sempre isso muito importante da gente reforçar e ao longo da nossa conversa isso vai voltar. Nós estamos falando de pessoas, pessoas que têm certos comportamentos. Eu digo isso para a gente não desumanizar o tratamento com essas criaturas, que são nossos irmãos, que estão tendo as suas experiências evolutivas e que talvez a gente passe também, eu já tenha passado, enfim, mas estamos falando de pessoas. Teve uma novela da Rede Globo, se não me engano é Força do Querer, que trouxe um personagem transexual, tá? Que transitou de Ivan para Ivana, ou o contrário, acho que é o contrário, transitou de Ivana para Ivana. Eu sempre... É de Ivana para Ivana, é isso? Eu sempre troco. Estou citando esse exemplo porque tudo aquilo que acontece como personagem numa novela da Rede Globo, no horário nobre, não é assim? É assunto que vira debate popular, literalmente. Porque se existe alguma coisa no Brasil que está em todas as casas, penetra todas as camadas, é a televisão. Tudo aquilo que acontece na instância de uma novela como essa ganha debate popular. Então muitas pessoas foram apresentadas a essa discussão, a discussão do assunto, do comportamento, por causa dessa novela.
Tá? Então, assim, o assunto se apresentou para elas também. E aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, teve uma campanha, acho que foi uns 2 anos atrás, nos banheiros na unidade central ali, no prédio central da universidade, onde ficam as pró-reitorias. Foi uma campanha chamada Libera Meu Xixi. Vocês escutaram? Souberam dessa campanha? Qual que era a ideia? O indivíduo usaria o banheiro, mas só ali naquele prédio, né, de acordo com a sua identidade psíquica e não apenas com a sua genitália. Por exemplo, tem lá um banheiro atribuído às mulheres, banheiro feminino. Se eu, Gabriel, estivesse lá no prédio e dissesse o seguinte, psiquicamente me identifico como feminino, então isso me daria o direito de usar esse banheiro classificado como feminino. Não foi uma invenção, vamos dizer assim, da UFJF, já tinham outras universidades que tinham feito essa proposta antes. Isso gerou um rebuliço na cidade, muito mais na cidade do que na universidade. Universidade geralmente são ambientes mais plurais, mais abertos, etc, etc. Câmara dos Vereadores, teve reunião, emoção de repúdio, etc, etc. Estou colocando isso para a gente perceber que é um assunto que mexe muito com a gente. Mexe com aquilo que a gente já sabia, mexe com crenças, mexe com valores. Falar sobre sexualidade é falar sobre esses desafios. Eu busco apoio para a gente conduzir a nossa conversa em Allan Kardec. Cadê o livro? Não é outro. Mas a gente vai chegar nele. Eu me apoio aqui na Gênese de Kardec, primeiro capítulo que fala dos caracteres da revelação espírita. Allan Kardec vem discutir sobre a construção do conhecimento espírita. Mas eu separei ali no item 16 um entendimento de Kardec que eu acho importante para nós hoje, aliás, para vários assuntos, já que nós somos espíritas. E no item 16, Kardec fala assim, um trecho desse item. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse entendimento Kardec faz desde o Livro dos Espíritos. Porque para a doutrina espírita são 3 elementos gerais do universo. Para quem já viu, lembra dessa conversa? Deus, Espírito e matéria. Ou Criador e criação, como queira. Legal? Foco da doutrina espírita, espírito. Tanto que a maior parte do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, é do mundo espiritual. Que a especialidade do conhecimento espírita é essa daí. Então, Allan Kardec está chamando de ciência, claro, na verdade, todo um conjunto de ciências, mas que vão estar focados no princípio material. Por exemplo, física, química, biologia, medicina e tantas outras ciências que a gente pode listar. Tá legal? Então, Allan Kardec está trabalhando essa ideia. Ora, como este último princípio, o espiritual, é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, ou seja, o princípio espiritual reage sobre o princípio material influencia o princípio espiritual. Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Qual é a proposta de Allan Kardec? Se a gente quiser fazer uma interpretação mais abrangente dos fenômenos da vida, incluindo nós mesmos, é preciso buscar todos os ângulos possíveis. Gente, isso no estudo de hoje, que o tema geral é sexualidade, fica evidente. A gente vai fazer qual passagem? A gente vai começar estudando a instância material, que Kardec nesse mesmo item sugere isso. O Espiritismo não poderia ter vindo antes dos avanços da ciência material, porque ela é primeiro que fere os sentidos. Quando a gente vai trabalhar a sexualidade, a maneira inicial da gente fazer esse trabalho é justamente aquilo que afeta os sentidos. Por exemplo, é o visual. Quando a gente pensa em sexualidade, quase imediatamente a gente associa a genitália, por exemplo, que a gente vai discutir no próximo tópico. Então, fere os sentidos primeiro. Mas é aí que no âmbito da sexualidade, por que fica evidente essa necessidade do complemento? A doutrina espírita faz uma proposta de interpretação, de explicação, o porquê da variedade do comportamento sexual. O porquê da variedade da identidade de gênero, que é alguma coisa que a gente vai discutir também. Então a doutrina espírita chama esse entendimento espiritual como origem de toda a variedade do comportamento e das experiências sexuais. Então, a necessidade de casar isso daí. As informações que eu vou trazer hoje, minha gente, são resumos de pesquisas científicas nas diversas áreas.
na área da biologia, da sociologia, psicologia e tantas outras que têm contribuído no estudo da sexualidade. Estou seguindo a orientação de Allan Kardec. Não vim aqui fazer uma sessão de achismo. Eu acho isso, aquilo outro, eu acho que essa questão da sexualidade é assim, assado. Não vim aqui para isso. Eu vim fazer um resumo do que essas diversas ciências têm colocado para nós hoje sobre a sexualidade. Quero deixar isso claro de princípio também, tá legal? Por que isso? Muitas vezes o debate ou a discussão dos assuntos de sexualidade no movimento espírita, nos movimentos espíritas, ele é prejudicado, ou ele é falho, ou ele é superficial, primeiro por esse motivo. As pessoas confundem, por exemplo, opinião com argumento, né? E confundem opinião com conhecimento, que eu acho que é o pior. Mas eu acho... Não, a gente pode achar o que quiser, mas a gente tem que verificar se isso tem embasamento científico, tá legal? Então aqui hoje não é a sessão do que o Gabriel acha, mas eu estou fazendo um resumo do que as diversas ciências têm descoberto sobre a sexualidade humana. Tudo bem, minha gente? Bom, alguns conceitos iniciais, mais fundamentais, na verdade, para a gente lidar com a sexualidade humana. São 3 ideias que se casam, que a gente precisa compreendê-las para fazer uma leitura da transexualidade hoje. Tá legal? Quando a gente vai pensar em sexualidade humana, 3 itens fundamentais têm que vir à nossa cabeça sempre. Não são os únicos que compõem a nossa sexualidade, mas são 3 importantes, que são sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero. Vamos passar por esses 3 e comentar sobre eles. Insisto, tem mais elementos gerais da nossa sexualidade. A gente vai pegar esses 3 e vai focar na identidade de gênero, que é o que mais nos interessa na sessão de hoje, né, por assim dizer. Gente, sexo biológico, né, é um nome assim mais elegante hoje em dia, né? Basicamente, como é que nós reconhecemos o sexo de alguma pessoa? Qual é o critério que a gente se utiliza? É para vocês encarnados essa daí. Oi? A gente vai olhar para quê para identificar o sexo biológico? Para a genitália, para o corpo, vocês estão de acordo? É bem visual. Reparem vocês que uma das primeiras coisas que a gente faz quando tem notícia de uma gravidez, no momento oportuno, porque hoje em dia tem ultrassom, não é assim? Cada vez mais sofisticados, uma das curiosidades é justamente essa. Qual que é o sexo do bebê? É legal? Basicamente, nós temos 2 condições, são chamadas condições típicas. Eu vou usar esse vocabulário algumas vezes, típico, típica, tá legal? Esse vocabulário está correto. Típico, aqui eu estou usando no sentido daquilo que estatisticamente é o que mais acontece. Veja, eu não vou usar normal, anormal, adequado e inadequado, eu vou usar típico, não típico, tudo bem? Esse é um linguajar adequado. Quais são as condições típicas de sexo em nós humanos? Macho e fêmea. E identificação mais óbvia, identificação visual, tá legal? Então a gente olhou para a genitália, percebeu ali um pênis e uma bolsa escrotal, a gente vai associar isso ao indivíduo macho. A gente olhou, percebeu uma vulva, a gente diz que é um indivíduo fêmea. Basicamente assim que funciona. Tá legal? Qual é a questão disso? Existem outros estados aí? Sim, existem. A gente já conhece alguns deles há muito tempo? Já. Qual é um caso típico que a gente conhece há muitos séculos? Quando a gente olha para a genitália da pessoa, mas não percebe uma ou outra, mas identifica o crescimento, desenvolvimento das 2 ao mesmo tempo. Isso antigamente era chamado de hermafrodita. Hoje em dia esse termo está em desuso, por vários motivos, tanto motivos políticos quanto motivos biológicos mesmo. Tá? Porque o hermafrodita não se fecunda, por exemplo, na espécie humana, igual acontece em algumas plantas, etc. Tá legal? Isso é uma condição hoje, está dentro, na verdade, de uma categoria maior, que são chamados intersexuais, tá legal? Quando o indivíduo apresentar uma glândula que chama ovotestes, que significa que o indivíduo tem um tecido tanto de ovário quanto de testículo na mesma glândula, esse indivíduo é um indivíduo chamado intersexo gonodal verdadeiro. Esse é o nome utilizado hoje.
O antigo chamado hermafrodita. O nome hoje é esse, tá legal? Não basta ter as duas genitálias para ser intersexo gonadal verdadeiro. O critério que prevalece é o dessa glândula, mas aí não está externo, está interno, assim como ovário e testículo, tá legal? Então hoje a gente faz noção disso. Tem a condição pouco típica do indivíduo intersexual. Legal? Não vou entrar nesses detalhes. Nós publicamos um artigo no jornal, eu trouxe até o jornal hoje, publicamos um artigo especificamente sobre isso. Sexo biológico e sexo nos espíritos. E, didaticamente, a gente resumiu o que caracteriza, como é que a gente descobre o sexo de alguém. Aqui tem os detalhes nesse artigo para quem tiver interesse. Mas, basicamente, a gente vai analisar em conjunto, né? A genitália do sujeito, os órgãos internos também do sistema reprodutor. A gente vai olhar para os hormônios sexuais e a gente vai olhar para os cromossomos, o material genético do indivíduo. Esses três elementos considerados juntos é que vão definir se o indivíduo é macho, fêmea ou intersexual. Intersexual é essa situação de intersecção das características aí. Atualmente nós conhecemos mais de 40 estados intersexuais. Então quando a pessoa virar e falar assim para você, não, mas Deus criou homem e mulher, né? XY e XX, são os cromossomos sexuais, você olha, criou também, né? A lista é um pouquinho maior do que isso, tá legal? Isso merece um estudo à parte. Então nós temos sexo biológico, macho, fêmea, condição intersexual. Na orientação sexual, isso diz respeito à instância dos nossos desejos, da nossa atração afetivo-sexual por outros sujeitos. Atualmente as ciências reconhecem 3 orientações naturais nos seres humanos. A orientação heterossexual, a orientação bissexual e a orientação homossexual. Tá? Que vai dizer simplesmente para onde aponta o desejo do indivíduo. Por isso que o termo é orientação, gente, não é opção. Opção significa escolha, aquilo que eu quero. Orientação não, desejo, para onde aponta o desejo. Isso não é uma escolha da criatura. Claro, também merece um estudo à parte, para se aprofundar, etc. Desde a década de 50, o Kinsey propõe uma escala, né? A gente está simplificando aqui, mas na verdade há tonalidades nessas orientações aí. Mas basicamente a gente pode resumir hoje essas 3. O indivíduo heterossexual se orienta no seu desejo, na sua atração, por aquilo que lhe é diferente. O indivíduo homo por aquilo que lhe é igual, e o indivíduo bissexual por ambas as polaridades. Ciências consideram natural todas as 3 variantes de orientação sexual. A ciência. Isso, exatamente. Eu reforço esse entendimento porque quando a gente busca, minha gente, a literatura espírita da década de 80 do século passado, 70, 80, alguma coisa ali do 90, mais ou menos, a gente vai ver, por exemplo, por isso a importância do seu comentário, da sua pergunta, os autores espíritas daquela época usam o termo homossexualismo e classificam como transtorno, como doença. Não é assim? A gente pegar os livros clássicos daquela época, os livros espíritas, década de 80 principalmente. Você, mas a gente pode achar espantoso ou pode concordar, mas por que hoje a gente está dizendo que não? Porque, gente, naquela época, né, as organizações oficiais, a gente vai comentar de algumas mais à frente, consideravam a orientação homossexual como doença. Então, os autores espíritas daquela época, se tinham preconceito ou não, não convivi com eles, não sei, mas eles dialogavam com a ciência de sua época. Então, os livros que eles produziram estão coerentes com os conhecimentos daquela época. Que não pode hoje é a gente copiar e colar o que eles fizeram lá. Consegue entender? Esse é um dos desafios que a gente tem no movimento espírita. Muitas pessoas estacionaram naquela literatura e se negam a avançar. Por isso que eu fiz questão de ler Kardec logo no início. Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. O espiritismo tem que dialogar com a ciência, senão a gente vai ficar atrasado. Curioso disso é que a gente pode reproduzir em movimento espírita aquilo que se critica muitas vezes, comportamento de pessoas ligadas a outras religiões tradicionais. A gente tem que acompanhar. A gente não pode mais. Olha, esse livro aqui foi muito bom, a gente agradece ao autor, o que ele ajudou a construir no passado, mas está desatualizado. A gente abandona e segue adiante com aquilo que está produzido de novo.
E o terceiro tópico que nos interessa de maneira muito próxima hoje é a identidade de gênero, que é o quê? O que se chama de sexo psíquico. Como que o indivíduo se identifica, como ele se vê. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo ali? Eu vejo um homem, eu vejo uma mulher, eu não vejo nenhum dos dois, eu vejo as duas coisas. Basicamente isso que acontece, sexo psíquico. Claro que o sexo psíquico, a identidade de gênero, está ligado ao sexo biológico. Por quê? Quando ocorre o nascimento, automaticamente a gente atribui um gênero ao sujeito que está nascendo. Por exemplo, nasci eu, alguns anos atrás, me observaram que a genitália é masculina, não tenho nenhuma alteração nem de hormônios, nem de cromossomos, etc. Até porque seria verificado depois, né? Quando eu nasci, verificando que o meu sexo biológico era macho, imediatamente me foi atribuído o gênero masculino. Todos nós já preenchemos formulários na vida, as burocracias aí, não já? Sempre aparece uma coisa assim. Ou aparece na forma de sexo, né? Ou na forma de gênero, masculino, feminino, já devem ter preenchido isso, né? O gênero, minha gente, é uma construção social, de base biológica, construído socialmente. O que a gente entende, por exemplo, que seja masculinidade? O que a gente entende que seja feminilidade? Porque quando nasce o sujeito que é identificado como fêmea, automaticamente ele é atribuído o gênero feminino. Não é assim? Só que essa ideia do que é ser masculino e do que é ser feminino tem base biológica, nunca podemos negar a biologia nesses debates, que eu acho que isso empobrece, né? Mas é uma construção social e relacional. O que eu quero dizer com isso? Cada sociedade vai definindo elementos que considera típicos de masculinidade, elementos que considera típicos de feminilidade. Isso varia de sociedade para sociedade. Isso varia de épocas históricas para épocas históricas. Isso varia dentro dos grupos. Vamos dar exemplo disso. As nossas ideias de masculinidade no Brasil diferem em alguma medida das ideias que tem no Tibete, por exemplo, de masculinidade. Que diferem daquilo que tem no Congo. Conseguem perceber? À medida que a gente vai transitando em diferentes culturas, você vai construindo diferentes elementos de masculinidade. Quando eu digo que é um aspecto biológico, para mim é importante considerar, gente, por que esse tema é complexo? Porque vários fatores contribuem para ele. Tem como negar a participação da biologia na construção de gênero? Não tem. Até quando a gente olha sobre a questão hormonal, por exemplo, há diferenças significativas em questões hormonais entre macho, fêmea e intersexual. Há diferenças neuronais. Homens têm mais neurônios, na média, do que mulheres. Gente, estou dizendo que tem mais neurônio, estou dizendo que é mais inteligente. Há diferenças de número, de estrutura, há diferenças na estrutura óssea, né, na densidade óssea, na estrutura muscular. Então, há diferenças. Né? O fato de haver mais testosterona no corpo do sujeito induz a comportamentos mais violentos, por exemplo. Há pesquisas que mostram isso. Estou dizendo que o indivíduo está justificado por ser violento. Estou dizendo que biologicamente é um pressuposto para. Então, isso contribui na construção de masculinidade e feminilidade, sem dúvida nenhuma. Mas, em grande medida, também são construções sociais. Dentro do Brasil, como é um país de vastas dimensões, a gente tem variações também dessa ideia de masculinidade, da região sul-sudeste para a região norte-nordeste, por exemplo. Ou se a gente está em cidades maiores ou muito no interior do país. Conseguem perceber? Essas ideias vão sendo construídas, tá legal? E da mesma forma que é construída de um jeito, o tempo todo está sujeito a modificações. E é relacional, gente, porque não existe ideia de masculinidade isolada do que a gente entende como, por exemplo, daquilo que é feminino. Quando se diz hoje em dia, por exemplo, algumas pessoas dizem, há uma crise do que é ser homem, crise de masculinidade. Na verdade, não tem crise. O tempo todo na história, o ser humano está se modificando e vai construindo, vai modificando as suas construções também de gênero. Então não tem crise de masculinidade, tem novas configurações que estão sendo discutidas, debatidas, o que é muito diferente. Mas por que tem acontecido esse tipo de discussão de masculinidades hoje em dia? Em especial por causa do avanço dos movimentos feministas.
E aqui eu não estou discutindo méritos e deméritos dos diversos movimentos feministas. Estou dizendo que a influência desses movimentos, quando quer rever, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, necessariamente vai ter que tocar em masculinidades. Conseguem perceber essas ideias? O bacana, minha gente, é o seguinte, na própria psicologia materialista, se a gente for olhar, né, dentro desse viés, se percebe que não existe nenhum de nós 100% masculino, nem 100% feminino. E aqui eu estou falando de psiquismo, não estou falando de sexo biológico. Isso não existe. Todos nós trazemos no nosso psiquismo elementos tanto de masculinidade quanto de feminilidade. Para a doutrina espírita, isso faz todo sentido do mundo. Porque a gente também, o espírito não tem sexo, uma vez você vem como homem, outra vez como mulher, então fica lá, né? A gente vai desenvolvendo isso tudo. Que a gente vai retomar um pouco mais à frente no Livro dos Espíritos. A gente vai retomar, mas essa é a ideia básica. Olha aí, casando a ideia de Kardec. Né? Para a doutrina espírita isso faz sentido, é isso mesmo. Não existe indivíduo 100% masculino, indivíduo 100% feminino, isso não existe. A gente vai tendo as experiências, ambas essas polaridades de gênero, a gente vai desenvolvendo esse binarismo. E a ideia espírita qual é? Que a gente vai chegar num ponto psíquico de completa bissexualidade. Entenda o que eu quero dizer? A gente vai desenvolver completamente a nossa masculinidade, vai desenvolver completamente a nossa feminilidade. Ah, isso é possível? É. Exemplo disso, é extraordinário para nós por enquanto, Jesus. Jesus, para mim, é o modelo disso. Jesus é modelo de masculinidade. A gente percebe várias passagens do Evangelho, ele é viril. Atenção, não estou dizendo que ele é agressivo, ele é viril, ele é enérgico, né? Que espanta algumas pessoas, inclusive. Né? E Jesus também é extremamente feminino, já repararam? Sabe acolher, etc. Ele desenvolveu-se completamente, que é para onde a gente vai. Minha gente, só que isso é o que se chama de binarismo, né? Masculino e feminino. Acontece que existe ali todo um arco-íris, um degradê no meio disso daí, transitando de um lado para o outro, que é o chamado não binário, gêneros não binários. O nome é bem direto, olha, são indivíduos que psiquicamente não conseguem se adequar assim, eu não consigo dizer que eu sou feminino pronto, não consigo me identificar como masculino e pronto. Então esses indivíduos possuem uma identidade de gênero chamado gênero não binário. Tá? Tem vários gêneros não binários. Eu separei 3 grupos principais para a gente entender essa questão. O primeiro deles é o grupo que se chama de agênero. A no sentido de negação mesmo, esse prefixo. São indivíduos que afirmam o seguinte, olha, o que tem na minha sociedade, dito como de gênero masculino ou de gênero feminino, eu não me identifico com nenhum dos dois. Então, esse indivíduo, qual é o nome que a gente dá para esse comportamento, para essa identidade dele? Indivíduo a gênero. Ele não consegue se identificar com nenhum dos dois. A gente pode ter indivíduos que se identificam parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Esse indivíduo vai ser chamado de gênero não binário, né? Demi. Então, demi menino, demi menina. Gente, são nomes. Esses eventos psíquicos, mesmo os biológicos que a gente comentou, sempre aconteceram. É porque nós crescemos numa sociedade que a gente se acostumou com esse binarismo. Mas há outras culturas ao longo da história que têm mais de 2 gêneros. Mais de 2 gêneros no sentido assim, de aceitação, de construção social, não apenas da vivência do indivíduo. Agora que nós, dentro do nosso modelo, estamos nos permitindo encarar e construir como natural essas outras identidades. Então a gente tem esses indivíduos nessa identidade demi. De vez se identifica parcialmente com o gênero que lhe foi atribuído, não é uma identificação completa. E a gente tem aquilo que é chamado de gênero fluido, que são indivíduos que têm uma facilidade de transitar pelo masculino e pelo feminino, dependendo da época, da circunstância, etc. Então o indivíduo não está fixo, o nome é bem direto, o indivíduo não está fixo, por exemplo, no masculino e no feminino, ele consegue circular nisso daí. Veja, minha gente, isso é uma questão psíquica, isso não é uma questão biológica. Na biologia a gente não tem essa plasticidade. Né? Na questão psíquica nós temos. Tá legal? A identidade de gênero é o que mais nos interessa hoje. Por quê? Quando a gente pensa, e aqui, gente, eu dei os 3 exemplos dos grupos gerais de não binários. Dentro deles tem uma variedade. Eu não vou entrar nesses detalhes. Quem tiver interesse pode pesquisar mais. O que eu chamo a atenção é, mas para a doutrina espírita faz sentido ter essa variedade?
Para o pensamento espírita, seria estranho o indivíduo ficar fixado em posições muito marcadas do ponto de vista psíquico. Porque a gente reencarna, porque a gente tem muitas experiências, etc, etc. A gente vai se desenvolvendo de maneira não homogênea, a gente transita de lugares, de culturas, das épocas históricas. É natural para a doutrina espírita que surja essa variedade mesmo. Né? Faz parte da riqueza humana, à medida que a gente vai atravessando o processo evolutivo. Gente, quando que a gente vai construindo a nossa identidade de gênero numa encarnação? As pesquisas apontam que por volta dos 3 anos de idade a gente começa a perceber a nossa identidade de gênero, num processo que vai se consolidando. O mais típico é, na adolescência, ver, né, uma consolidação disso. É o que há de mais típico, mas existem situações não típicas também. Tá legal? Começa a partir dos 3 anos. Quer dizer que a criança já tem aquilo fechado, desenvolvido. Tá legal? É assim que acontece com a maioria de nós. Tranquilo essas ideias iniciais aqui, minha gente? Tudo bem para nós? Tá? Então falamos de sexo biológico, falamos de orientação sexual e o nosso foco na identidade de gênero. Masculino, feminino, não binário. Dentro do não binário, há gênero, né, o DM e gênero fluido. Tudo bem para nós? Aí a gente vai especificamente, mas você está falando de transexualidade, né? Onde que aparece o trans aí? Transgênero, minha gente, é qualquer condição em que o indivíduo não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, a mim me foi atribuído o gênero masculino. Mas se eu tiver identidade de gênero feminino, se eu tiver identidade de gênero não binário, significa que eu sou transgênero. Conseguem perceber isso? Essa é a ideia básica. Esse é o nome que se dá para um comportamento. Tudo bem, minha gente? A ênfase não é no nome. Eu acho que a gente tem que ter a ênfase no entendimento do comportamento da pessoa. E a gente pode mudar esses nomes à vontade, como eles continuam mudando. A palavra travesti, por exemplo. No Brasil, ela continua marcada. E as travestis, porque elas pedem para ser chamada com as, como tenho conversado muito com elas, né? No Brasil permanece. Mas no Brasil tem um atravessamento de classe, por exemplo. É muito difícil que uma pessoa no Brasil que tenha poder aquisitivo se chame de travesti, por exemplo. Provavelmente vai falar que é transgênero ou transexual. Travesti no Brasil tem uma marca de pobreza, de prostituição, que a gente vai até comentar mais à frente. Mas é uma palavra cujo significado também está em remodelação constante. Transgênero, minha gente, é essa palavra que é um guarda-chuva. Todas essas condições onde o indivíduo não se identifica psiquicamente com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, esse é o indivíduo transgênero. Dentro dessa categoria de transgêneros tem uma variedade também. Tem o transexual aí dentro dessa categoria, tá legal? Que é o sujeito transexual? É o sujeito que está no sexo biológico, mas a sua identidade de gênero está no sexo biológico oposto. Esse é o indivíduo transexual. Me dá exemplos de comportamentos transgêneros que seja diferente disso. Atenção, minha gente, o indivíduo transgênero não é necessariamente um indivíduo que quer mudar de sexo biológico. O nível de alteração que o indivíduo deseja fazer no corpo e na apresentação varia de criatura para criatura, não tem padrão com isso. As pessoas às vezes dizem, o indivíduo é transgênero. Então ele quer fazer operação de mudança de sexo, que é o nome antigo, não é assim? Hoje em dia o nome é elegante, qual é? Redesignação sexual. Todo indivíduo transgênero quer mudar de sexo biológico? Não. Redesignação sexual. Todo indivíduo transgênero quer fazer isso? Não, é minoria. Alguns querem fazer isso, na maioria não. Me dá exemplos disso. Nós conhecemos apresentações artísticas onde os indivíduos se montam, eu estou usando as palavras que essas pessoas usam, são as apresentações chamadas drag queen, ou drag king. Já viram? O indivíduo tem uma apresentação, uma montagem de maquiagem, de vestuário, que é bastante expressiva, não é assim? Às vezes faz, como é que chama? Dubla músicas, tal. Tem toda uma performance artística, não é isso? Aquele comportamento artístico é um comportamento transgênero. Que o indivíduo é fora do palco, não sei. Ele pode ser transgênero também fora do palco. Estou dizendo, aquela apresentação é um comportamento transgênero. Diga. Nem
Isso, excelente comentário. Bom que a gente retoma. Quando a gente viu aqueles fundamentos da sexualidade humana, minha gente, sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero, embora esteja dentro desse conjunto que faz parte da nossa sexualidade, eles têm relativa autonomia. O fato do indivíduo ter orientação homossexual não diz nada, por exemplo, de qual sexo biológico ele é. Por exemplo, um indivíduo que nasce fêmea, a gente não garante se vai ser hétero, bi ou homossexual. A gente não sabe dizer isso a princípio. O indivíduo que nasce fêmea, a gente não sabe dizer se ele vai ter identidade de gênero feminino. A gente vai ter que observar esse indivíduo, ele vai se observar para ver se ele identifica ou não. Excelente a sua colocação. Consegue perceber isso? Então a gente pode ter todas as combinações possíveis ali. Você pode ter um indivíduo macho, heterossexual, identidade de gênero masculino. Essa é a condição típica. Lembra do linguajar que eu falei? Típico mesmo. A maior parte da população está assim, nesse alinhamento, usando essa expressão. A gente tem outra condição bastante típica na sociedade. O indivíduo nasce fêmea, tem orientação heterossexual, identidade de gênero feminino. Condição típica. Mas a gente tem os atravessamentos, por isso a palavra trans, literalmente. A gente tem um indivíduo que é indivíduo macho, indivíduo heterossexual, mas identidade de gênero feminino. Um exemplo. Consegue perceber? A gente pode construir todas as combinações, porque elas acontecem naturalmente na sociedade. Tranquilo para vocês? Joia? Drag queen, então, é um exemplo de comportamento transgênero. Aquele indivíduo faz alguma alteração corporal? Geralmente não. A questão ali de performance artística. Ah, mas isso é estranho, blá, blá, blá. Chama a atenção de vocês o aspecto social do assunto. Porque a sociedade cria permissões ou proibições dependendo do contexto. Por exemplo, dentro das masculinidades, porque ainda tem isso, minha gente. Dentro de uma mesma identidade de gênero, há diferentes formas de se vivê-la. Quando a gente fala de masculinidade, por exemplo, a gente tem uma masculinidade hegemônica no Brasil, que é bastante machista, vocês concordam? Que é agressiva, né? que não mostra emoções, blá blá blá, aquela coisa bem machista latino-americana que está em processo de debate na sociedade. Mas a gente percebe o quê? Que há diferentes maneiras de viver masculinidade. Essa é a masculinidade hegemônica, mas há outras masculinidades sendo vividas. Há feminilidades diferentes. A gente não pode dizer que todas as mulheres que se identificam como identidade de gênero feminina, que elas vivem da mesma forma que a feminilidade. Não. Cada um vive a sua identidade de gênero de modo particular. Quando eu digo das proibições, por exemplo, homens geralmente, na masculinidade prevalente no Brasil, os homens não demonstram sentimento, não se tocam, porque isso induz a ideia de homossexualidade. Olha como a gente mistura as ideias que são diferentes, não é assim? Mas quando está na instância do esporte, não tem problema agarrar. Aqueles homens suados, jogando futebol por um sobre o outro, e se agarra e deita no chão e rola, tranquilamente. Faz isso fora daquele contexto. Conseguem perceber? Nos esportes, os homens se tocam o tempo todo nos esportes coletivos, já viram? E toca e abraça, que ali está autorizado socialmente. Fora dali não está. Não é assim? Que é os problemas da masculinidade. Né? Conseguem perceber com essas licenças não sendo concedidas? Na questão que eu falei da performance artística, vejam vocês. Ah, mas que absurdo, um homem vestido de mulher, isso é uma coisa exótica, isso é doença, blá, blá, blá. Mas tem as pessoas que desfilam isso. As mesmas pessoas que no carnaval fazem exatamente a mesma coisa, mas no carnaval pode. Aliás, no carnaval pode tudo. Conseguem perceber como que a dimensão social do assunto interfere? O indivíduo se veste com mulher, tira foto com os amigos, passa batom, mas não tem nada demais, porque é carnaval. Conseguem perceber? A sociedade vai negociando os espaços de permissão ou de proibição das identidades de gênero. Gente, vi algumas reportagens, achei muito interessante para a gente pensar sobre isso. Em Belo Horizonte, grupos de amigos homens se reúnem uma vez por mês na casa deles, cada hora na casa de um deles. E vão jogar baralho, vão conversar, blá blá blá. Com um detalhe, sempre nesses encontros, todos eles se vestem como mulheres. Só nesses encontros. As famílias não sabem. Né? Todos os nomes são fictícios, na reportagem do Jornal do Brasil, acho que é no ano de 2009, quem tiver interesse. Sempre nesses encontros se vestem com mulheres. Comportamento transgênero.
Esses indivíduos não têm problema nenhum com a sua genitália, com o seu sexo biológico. Esses indivíduos não se declaram homossexuais. Eles gostam de vestir com mulher naquela ocasião. Por quê? Tem que conversar com eles. Tem que analisar o que leva aquele sujeito a fazer isso. Estou dando esses exemplos para a gente perceber o quanto que o nosso psiquismo é rico, é variado. Se a gente criar caixinhas estreitas, a gente não dá conta da nossa variedade. Gente, nós temos no âmbito da sexualidade, acho que Freud tem o mérito de ter lançado isso pela primeira vez numa discussão mais pública e até mais acadêmica mesmo. A gente tem muito recalque, muita repressão, muito medo, muita fragilidade. A gente tem muitas prisões no âmbito da nossa sexualidade. Então a gente tem muito medo de ver as experiências ou de admitir que a gente apresenta comportamentos que fogem dos padrões que a maioria considera que são adequados, normais, etc, etc. Mas isso não surgiu hoje, essa nossa dificuldade. A gente vai trabalhando ela ao longo dos séculos. Então são exemplos. Travestis estão dentro do conjunto de indivíduos transgêneros. É muito comum no Brasil que as travestis sejam pessoas com pênis e pessoas com seios, por exemplo. E boa parte dessas vezes esse seio usando silicone industrial, que é até um perigo, mas nas condições que a gente tem, etc., isso é bastante comum. Típico de acontecer no Brasil, por exemplo. Parte dos intersexuais pode ser transgênero. Se nasce um indivíduo intersexual, porque aí você tem um problema. Como é que você registra um indivíduo intersexual? Você tem dificuldade. Aí geralmente os pais escolhem. Os pais atribuem o gênero à criança, mas ela não se identifica. Então o indivíduo, além de ser intersexual, é transgênero também, porque não se identifica aquilo que foi atribuído. Isso, estou falando de sexo biológico, isso mesmo. Que aí gera a dificuldade de identidade. Gera a dificuldade de identificação do sexo biológico, isso mesmo. Né? Como é que eu vou registrar no cartório, por exemplo? Vou registrar como homem ou como mulher? Mas nisso, no caso, se nem houver as duas genitais, aí, que você falou com a coisa interna, isso, problema, né? Isso, exatamente. Eles só poderiam ter noção disso se fizesse o exame. Exatamente. Então, no caso, seria quando a genitália é dupla, que aí vai gerar essa confusão na hora de registrar. Isso. Porque para a glândula, só se fizesse o exame. Exato. Aí não tem problema na hora de registrar. Isso. Mas com as duas genitálias vai ficar... Isso mesmo. Pode ser sim. Porque há várias condições intersexuais, gente, algumas condições intersexuais, que elas não têm apresentação externa. Há indivíduos, por exemplo, que a intersexualidade está no âmbito dos cromossomos. As modificações anatômicas são muito discretas, tão discretas que o indivíduo não sabe. Estima-se que 1 a cada 100 nascimentos são de pessoas intersexuais. Há indivíduos que podem passar uma encarnação inteira sem saber que são intersexuais, porque não tem genitália, não tem dupla genitália, por exemplo, né? Não tem nenhuma formação anatômica assim tão diferente. Então o indivíduo passa a vida e sabe. Percebe? O indivíduo passa a encarnação, não sabe que é intersexual. Não fez o exame de sangue, por exemplo, fazer um cariótipo, etc, etc. Ele não sabe, não tem essa noção. Algumas condições intersexuais são evidentes, né? Aí gera essa dificuldade. Então falamos do drag queen, falamos de travesti, falamos de homens que às vezes gostam de vestir como mulher. Reparem, o Laerte Coutinho que a gente falou, o tempo todo fica vestido como mulher. Esses indivíduos que eu falei, esses amigos, não. Aquela ocasião se veste, pronto, acabou. Para ele estar satisfeito com aquilo ali. Consegue perceber? Há indivíduos que têm uma não identificação tão forte, por exemplo, que eles têm nojo da própria genitália, por exemplo. São os casos mais extremos. O sofrimento é maior. A medicina dá o nome a isso de disforia de gênero. É o sofrimento psíquico, emocional que o indivíduo tem pela não identificação psíquica com o sexo biológico. Então a gente tem todo um contínuo também nesse transgênero. O transexual, que é particularizando mais ainda a nossa discussão, que é o indivíduo está numa polaridade de sexo biológico, mas psiquicamente está na oposta. E aí o que ele vai fazer? Se ele vai transitar ou não? Se ele vai transitar parcialmente. Há transexuais, minha gente, que, por exemplo, transexuais mulheres, que, por exemplo, retiram seios, mas mantêm os órgãos reprodutivos internos femininos, que engravidam depois. Tomam testosterona, ficam com barba, por exemplo, mas mantêm útero, por exemplo, ovários, etc. Esse indivíduo engravida. Tem acontecido casos assim, por exemplo. Então o indivíduo não fez uma transição, vamos dizer assim, completa, conseguem perceber?
Só que isso sai completamente do que a gente estava acostumado antes, vocês concordam? Eu entendo a confusão que a gente tem. Isso é novo pra gente. Esse tipo de intervenção é totalmente nova para nós. Você está falando, a pessoa ainda está muito confusa. Porque se ela tivesse, assim, psicologicamente determinada a ser macho, ela teria tirado os ovários e... Sim. Essa é uma questão que a gente pode debatê-la. Talvez não esteja. Talvez para o indivíduo, por isso que a gente tem que conversar com o indivíduo e indivíduo. Aliás, é ótimo você falar isso. Gente, tá na dúvida de como chama a pessoa, de que referência faz? Pergunta para a pessoa. Como é que você quer ser chamado? Você quer ser chamado de fulana, de ciclana? Você quer ser chamado de homem, de mulher, de intersexual? Pergunta para a pessoa. É o melhor que a gente tem a fazer. Conversando quer dizer sempre assim. O desrespeito é a gente impor qualquer nome para eles, qualquer chamamento e tal. Se o indivíduo está completamente resolvido, eu não sei, tem que conversar com ele. Às vezes não está mesmo, e aí parou ali no meio do caminho. Ou às vezes não, às vezes quer ficar daquele jeito. É porque a gente soube ontem de uma artista que ela fez essa mudança e agora ela resolveu engravidar. Entendi. Então ela talvez não tinha... Porque também, como que vai tirar o útero, uma coisa seria desnecessária, né, para ela agir como o psicológico dela. Entendi. Mas ela agora, quando ela agora, que aí ela agora vai assumir de novo ser mulher. Entendi. Já que ela deixou É um conflito, né? Acho que sim. Consegue perceber? A gente tem dificuldades de classificar esses estados intermediários. A gente quer pôr na caixa de todo jeito, né? Eu acho que é por isso que a gente fica confuso. E de repente, para ele, não é uma confusão, ele está muito bem resolvido naquela posição que está. Né? Se sente daquela forma, se sente homem e não vê um problema em engravidar, se é um desejo. Tá tudo bem. Não precisa. A gente quer ainda colocar dentro de um padrão. Diga sobre os... O que tem os eunucos? Fala. Os eunucos? Alguém me lembra? Qual que era o eunuco? Qual que era a figura? O indivíduo era castrado necessariamente? Era castrado? Ou era retirado só a bolsa escrotal? Você se lembra? Pode ter. Aí a gente tem que olhar para aquele sujeito e verificar o seguinte. Ele era um eunuco por vontade dele ou por impositivo social, né? Porque se for por impositivo social... Ele tinha que ser por exemplo. tem que ser castrado. Eu não estou lembrando, era castrado? Esses sujeitos eram castrados? Justamente porque ele tinha a injeção de sexo, porque ele devia ficar perto Sim, das mulheres e tal. Então ele não poderia usar a sexualidade dele masculina. Então fazia castração para que impedisse. Entendi. Para vigiar as fêmeas do Senhor, né, literalmente. Nesse caso, o indivíduo está numa situação onde ele está sendo obrigado a fazê-lo. Né? Eu estou imaginando, mas eu confesso minha ignorância. Preciso estudar esse assunto para ver qual era o contexto. Os indivíduos eram obrigados a fazer aquilo, tinham algum poder de escolha, ou qual era o critério de seleção dessas criaturas, etc. Como eu não estudei, eu não vou comentar para não ser leviano, né? Passar informações inadequadas. Mas ótimo tema de pesquisa. Bom que até vou pesquisar sobre isso. Também é, né? Vamos pesquisar, vou pesquisar para fazer um aprofundamento nisso daí. Tá legal, minha gente, essas condições transgêneros, transexual. Tá, aí finalmente chegando no Espiritismo, finalmente, mas a gente já foi introduzindo assim, né? Livro dos Espíritos, 3 questões clássicas na pluralidade, né, das existências. Kardec vai perguntar na questão 200. Os espíritos têm sexos? A resposta deles é direta. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Toda essa variedade que a gente falou de sexo biológico, macho, fêmea, 40 estados intersexuais, tem que levar em conta cromossomos, hormônios, genitália, tudo isso vale para o nosso corpo biológico. Olha que coisa. Eu não sei se essa visão espírita facilita ou deixa mais complicado. Nós, enquanto espíritos, somos assexuados, no sentido de estrutura, não psíquica, no sentido de estrutura. Eu, espírito, não sou, né, nenhum sexo. Então não existe alma macho, não existe alma fêmea, não existe alma intersexual. Existe alma, existe espírito. Pronto. Sexo é uma condição
corporal exclusivamente. E da posição evolutiva, que for necessário, vai ser ou A ou B. Isso. Quando encarnar, Exato. para evoluir. Que é o que a gente vai ler na sequência. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá legal? Só um instantinho. Diga. Que não se fala de espírito, não de perispírito. Isso. Bem claro. Vamos, exatamente. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas narrativas mediúnicas ou no contato mediúnico, para quem tem contato mediúnico, sentido restrito da palavra, né, o contato direto, a gente vai conversar com os espíritos e eles vão dar nomes, por exemplo, nomes de homens e de mulheres. Tem a apresentação de homens e de mulheres. Aí a gente escolhe, bom, Kardec está informando na hora que os espíritos não têm sexo. Mas quando a gente vai para o diálogo mediúnico, se apresentam homens e mulheres, por exemplo. Essa informação não está truncada. Aí a gente tem que trazer a cena, o entendimento do perispírito, ou corpo espiritual, como queira. À medida que a gente desencarna, ou que a gente está no mundo espiritual, a gente não está, enquanto espírito, nu, se a gente pode dizer assim, né? A gente está revestido disso, que a gente chama de perispírito, que é formado dos fluidos do mundo espiritual. Só que, gente, qual é a nossa apresentação perispiritual? O que é o caso típico? Olha a palavra de novo. Que eu me apresente como eu quero. Esse quero, habitualmente, é a reencarnação que eu acabei de deixar. Quando eu tenho evolução suficiente, lembro de outras encarnações, tenho algum domínio das técnicas fluídicas, eu consigo fazer apresentações de encarnações anteriores ou modificações mais conscientes na minha apresentação, ou inconscientemente a gente cria deformações mesmo no perispírito, na apresentação dele. Mas o que vale, a regra fundamental é, perispírito é um reflexo, na sua apresentação, é um reflexo da mente do espírito. Então nós vamos nos apresentar enquanto homens e mulheres do mundo espiritual? Provavelmente. Não é uma questão de que o perispírito tem aqueles sexos. A gente se apresenta porque a gente está acostumado a se ver desse jeito. Gente, isso vale para tudo. Se você tem cicatriz aí, se você perder um dedo, se você perder um braço, alguma coisa, provavelmente, quando você reentrar no mundo espiritual, você vai se apresentar assim. Se você fez alguma tatuagem ou várias, provavelmente vai se apresentar assim. Por quê? Automatismo mental. A minha imagem corporal foi construída, eu estou acostumado a me ver desse jeito. Ora, o perispírito reflete a casa mental da criatura. Então quer dizer que os sujeitos do mundo espiritual podem, inclusive, apresentar a genitália externa na sua aparência? Perfeitamente. Devia estar acostumado. Mas atenção, isso eu discuto muito no artigo ali. Tá legal? No perispírito, a aparência não é função. Cuidado. Vários autores espíritas já incorreram nesse erro da época de Kardec até hoje. Perispírito não tem órgão, gente. Fisiologia, metabolismo do perispírito difere completamente daquilo que acontece na organização do corpo biológico. Atenção com isso. Então, na minha apresentação, por exemplo, de perispírito, vou ter pernas. A gente vê as narrativas só de André Luiz, para ficar só no exemplo mais famoso. A gente precisa de perna para se deslocar no mundo espiritual? Não precisa. Mas a gente se apresenta na forma humana. É só uma apresentação, não é função. Então nós nos apresentamos como homens e mulheres no mundo espiritual, sim, mas é só apresentação. Não tem função nenhuma. Até porque os espíritos não se reproduzem, por exemplo. Tranquilo essa ideia para nós? Na questão 201, Allan Kardec vai perguntar. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Quer dizer, hoje estou encarnado como homem, será que eu posso encarnar como mulher? E completo, e aqui é Gabriel fazendo extrapolação, estou deixando claro. Kardec não tinha esse conhecimento hoje que a gente tem de sexualidade. Eu imagino que hoje a gente pode perguntar assim, o que prefere o espírito, encarnar em corpo de macho, de fêmea ou intersexual? Estou deixando claro que sou eu que estou ponderando isso. Resposta dos espíritos? Com certeza, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Que eu penso que é uma decorrência da questão anterior. Já que eu não tenho sexo, então também posso variar. É uma decorrência, mas não é uma obrigação, claro, né? Mas os espíritos estão dizendo isso. Quando a gente vê as narrativas mediúnicas também, quando a gente vê os estudos de reencarnação, a gente vê isso também. Os espíritos declaram que há algumas mudanças de encarnação entre os sexos aí. Então isso para nós é muito tranquilo. Ora, isso dialoga com aquilo que a gente falou. Onde que surge aquela variedade de identidade de gênero?
Onde que surge aquela variedade de masculinidades, de feminilidades? Ora, o espírito tem um conjunto imenso de experiências e a gente vai construindo isso ao longo dos milênios. Quantas encarnações a gente não teve, minha gente? Quantas vezes tivemos homens, quantas vezes tivemos mulheres, quantas vezes tivemos intersexuais, apesar de ser caso pouco típico, né? A gente foi se construindo, atravessamos culturas diferentes, modelos diferentes de organização social. Então aquela variedade toda é mais que justificada, não é? É assim que a gente vai se desenvolvendo. Não era detectado. Não era detectado, mas sempre existiu, exatamente. Sim. É interessante observar, e eu vou ler isso daqui a pouco, essa ideia, na verdade, ela já foi introduzida por Kardec. Eu vou ler o trecho que ele fala isso. O André Luiz, na verdade, ele continua esse tipo de raciocínio que já aparece na doutrina espírita na própria época de Kardec. Mesmo Kardec não tendo os conhecimentos que a gente tem hoje, usando a lógica da encarnação, ele deduz que esse tipo de situação é possível de acontecer. Que é um dos mecanismos espíritas de tentar entender, não vou ser arrogante e dizer que a doutrina espírita, né, vai explicar completamente, profundamente as origens da transexualidade, mas usa esse raciocínio como um dos mecanismos explicativos para comportamento transgênero. Sem dúvida. André Luiz desenvolve ele também. Um deles, exatamente. Acho que a gente tem que ter essa noção de não criar um discurso arrogante, logo falso, né, que daqui a pouco venha a ser desmentido. E na questão 202, Kardec pergunta: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Errante, minha gente, o significado que pegou, embora Kardec tenha trabalhado com outro, mas ele aceita isso também, é o espírito que está no mundo espiritual no intervalo entre as encarnações. Então está na erraticidade. Kardec está usando o verbo preferir, eu acho isso interessante, ou seja, a gente participa dessa escolha, né? O sexo biológico não é imposto para nós, né? Então, aqui de novo eu faço extensão, a gente prefere o quê? Corpo de macho, corpo de fêmea ou corpo intersexual? O que a gente prefere? Se é preferir ter um poder de escolha. Olha os espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Acho isso interessante. Gente, não há superioridade por si só de corpo macho, corpo fêmea ou corpo intersexual. O que interessa na escolha do espírito? Que tipo de prova esse corpo pode me oferecer? Eu vejo essas duas provas em duas grandes vertentes. Primeiro, o gerenciamento do próprio corpo. Gerenciar um corpo de macho é diferente de gerenciar um corpo de fêmea, que é diferente de gerenciar um corpo intersexo. Por quê? Há variações hormonais. Um corpo de fêmea significa ciclo menstrual na espécie humana. Gerenciar isso é um processo que oferece uma oportunidade educativa para o espírito diferente de gerenciar um corpo de macho que produz gameta quase que a vida inteirinha, que é capaz de reproduzir quase a vida inteira. Que é diferente de gerenciar um corpo que tem alguma anomalia de funcionamento hormonal. Conseguem perceber? Os corpos diferentes oferecem desafios diferentes, a gente cresce tendo que gerenciar esses corpos. Então são provas, claro que são. Tá? E a questão social, para mim, a segunda grande vertente, para mim é maior. É diferente estar homem e mulher ou estar intersexual, né? Estar mulher no Brasil implica algumas condições desafiadoras. O machismo institucional, por exemplo, o acúmulo de tarefas em casa, porque a gente ainda está no processo de construir a divisão das tarefas domésticas, né? Esse debate está acontecendo agora, que até então as mulheres são um burro de carga mesmo, né? Domésticas, da sociedade, blá blá blá. Ganham menos que os homens, fazendo as mesmas funções, são mais atacadas sexualmente, etc, etc. Diferente de estar mulher no Brasil, de estar mulher no Canadá, de estar mulher no Sudão, de estar mulher no Japão, conseguem perceber? São provas diferentes, são papéis sexuais diferentes são atribuídos aí. É diferente estar homem no Brasil, é diferente estar homem branco do que estar homem negro. Se olhar as pesquisas, dados de homicídio no Brasil, quais são as principais vítimas de homicídio no Brasil? Homens, jovens, negros e pobres. É bem marcado isso. Ora, né, vejam, são provas, eu não estou justificando o que acontece, atenção com isso. Estou dizendo que o indivíduo encarna nesse contexto. Estou dizendo que a gente tem que ficar acomodado nesse contexto. Não, o sujeito encarna nesse contexto. É diferente estar homem aqui, é diferente de ser negro no Brasil, é diferente de ser negro na África do Sul, por exemplo. Que é diferente de ser negro no Japão e por aí vai. Conseguem perceber? Essas variantes sociais são as provas. Kardec comenta: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo,
cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e com isso ensejo de ganhar experiência. Aqueles que só como homem encarnassem, só saberiam o que sabem os homens. Então a gente se enriquece nessa variedade. O texto que eu comentei, Renato, está na Revista Espírita de janeiro de 1866. Allan Kardec já antecipa esse entendimento. Só que Allan Kardec, minha gente, não fez pesquisa nenhuma em reencarnação. Allan Kardec trabalha a reencarnação como dado porque ele acredita na informação dos espíritos. Ele não teve condições de trabalhar. Até porque é complexo pesquisar a reencarnação. Então Kardec admite, pessoalmente ele não acreditava, a insistência dos espíritos que o leva a admitir a encarnação, e a partir da ideia de reencarnação ele consegue construir muitas coisas. Justiça divina, origem de parte dos nossos sofrimentos, e pensar também na sexualidade. Olha Allan Kardec dizendo para nós. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo biológico, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Gente, esse Kardec é sensacional. O que ele está chamando aqui de caráter de homem e de mulher, hoje nós chamamos identidade de gênero. Conseguem perceber? É marca no sentido psíquico, não é marca física simplesmente. Tá? Se essa influência repercute da vida corpórea para a vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. E aí ele deduz. Mudando de sexo, poderá, olha o bom senso dele, poderá, pois, sob essa nova impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Exatamente o argumento. Kardec já foi em 1866, mas Kardec está usando a dedução, vejam vocês. Ele não tinha como experimentar isso, né? Então pode acontecer que o indivíduo fique marcado na sua identidade de gênero, que isso provoque alguma condição transgênero. Pode acontecer, não necessariamente. Chama a atenção de vocês que Allan Kardec fala anomalia aparente. Anomalia é o vocabulário da época, não tinha como ele fugir, mas ele está deixando claro o raciocínio dele. Se é aparente, que é exatamente o que as ciências hoje estão dizendo. Gente, assim como aconteceu com a homossexualidade, a transexualidade, isso fruto de várias pesquisas, não é mais considerada hoje como estado patológico. Não se considera mais como doença. A Organização Mundial da Saúde já anunciou, vai sair o CID-11, se não é nesse ano, é no ano que vem, que é o Código Internacional de Doenças. Transexualidade, as condições trans estão sendo retiradas da condição de doença. Porque as pesquisas que estão sendo feitas, nenhuma delas dá suporte para classificar a condição trans como uma condição patológica. Não existe embasamento científico para isso. O Conselho Federal de Psicologia no Brasil, já se antecipando, é um movimento que está acontecendo em várias instâncias, final de janeiro já publicou uma resolução, tem uns 8 tópicos, proibindo os profissionais de oferecer cura ou tratamento para os indivíduos na condição trans ou travestis. Porque não tem embasamento, o indivíduo não é doente, ele não tem que ser tratado. Tá legal? Isso é uma variedade da experiência humana. Se o indivíduo trans apresentar alguma disforia de gênero, que é o sofrimento emocional, psíquico, etc., ok, ele busca ajuda para isso, mas ele está buscando ajuda para lidar com a disforia. A condição trans não é uma condição patológica. Tudo bem isso, minha gente? Está claro hoje em dia. Acabou essa ideia. Quem fala isso fala por preconceito. Não há embasamento científico para isso. Muitas pessoas espíritas ficam pensando o seguinte, mas o indivíduo escolhe então encarnar nesse sexo biológico. Ele não está mergulhado ali à toa. O livro dos Espíritos deixou isso claro para nós. Mas há indivíduos que optam pela cirurgia da redesignação sexual. Como é que fica isso? Foi perguntado por Emmanuel, está no livro Lições de Sabedoria, no capítulo 36, que inclusive é um capítulo de homossexualidade e transexualidade. Naquela época se confundia esses conceitos, que está no Vida e Sexo do mesmo jeito, se confundia.
Eles não tinham essa noção bem definida que a gente tem hoje. Mas os raciocínios básicos continuam valendo. Aliás, o Vida e Sexo é um livro de muito bom senso. Tá legal? Então, perguntaram o seguinte: o que diz o mundo espiritual acerca das cirurgias médicas para a mudança de sexo? O Emmanuel cita a questão 202 do Livro dos Espíritos, que a gente falou, o que a gente prefere, e responde de maneira bem direta. Evidentemente, as cirurgias médicas para a mudança de sexo se enquadram nos princípios do livre-arbítrio, com as respectivas derivações na lei de causa e efeito. Gente, o mundo espiritual não vai passar normativas para nós. Os espíritos superiores não vão baixar normativas assim. Pode fazer cirurgia de mudança de sexo, pode só retirar as mamas, pode só retirar o testículo. Eles não vão fazer, não é papel deles fazer isso. Quem tem que decidir isso? O sujeito que está encarnado. Ok, ele está dizendo, olha, isso está no livre-arbítrio da pessoa, está no livre-arbítrio que a gente consegue fazer essas alterações. E como todas as escolhas, elas geram consequências. Lei de causa e efeito. Quais consequências vão ter, Gabriel? Não sabemos. Porque a gente não tem narrativas acumuladas para afirmar isso, conjunto de consequências. Não vamos ser levianos, portanto. Tanto no sentido de condenação a princípio, não pode fazer, não opere, você escolheu encarnar. Gente, cada um sabe melhor de si. Eu não sei o nível de desconforto da pessoa. É ela que tem que se avaliar e decidir. Como você é um entusiasta, assim, tudo bem, quiser fazer qualquer cirurgia, faz, qualquer momento. A gente tem que achar a posição de equilíbrio. Ricardo Baez publicou no jornal da edição anterior do ID um artigo sobre isso. O que pensam os espíritas sobre cirurgia de mudança de sexo? Tem elencos que são favoráveis e os que são contrários, e dialoga essas duas posições. Nitidamente uma questão em aberto na doutrina espírita. Então, eu estou dizendo isso para a gente não ser leviano, para ser taxativo, afirmando que sim ou que não. Está em aberto. Mas eu sou partidário disso do que o Emmanuel falou. Decisão é do indivíduo. Não nos compete ser fiscais do que o outro faz com o corpo dele. E eu digo isso não só na questão da cirurgia, gente, até de práticas sexuais. Que a gente é pequena discussão. Eu já vi pessoas em movimento espírita querendo discutir, por exemplo, sobre práticas sexuais em palestras. Gente, isso não é da sua conta, isso é do nível íntimo. Pessoa que tem que decidir isso. A gente tem que fazer palestra para discutir assuntos de interesse geral, estão de acordo? Na questão da mudança de sexo, a mesma coisa, da redesignação sexual, como a gente fala hoje. Quem vai escolher o sujeito? O nosso papel é acolher o sujeito na escolha dele. Não é da nossa alçada. Não é da nossa alçada. A gente não está dentro da pessoa, a gente não sabe o nível de desconforto que a pessoa está. A gente não sabe. Eu não sou Deus para ficar julgando o que vai acontecer com a pessoa. Ela tem que se entender com a consciência dela, os mentores dela, com Deus. Se eles entenderem que foi inadequado, não, fulano, você mudou e tal, mas a gente entende que você precisa ir naquele mesmo e tal. Os casos vão ser analisados, mas os espíritos superiores, eles são misericordiosos. Acho que a gente tem que aprender com eles. Diga. Você pode repetir a frase do Emmanuel? Evidentemente, as cirurgias médicas para mudança de sexo se enquadram nos princípios do livre-arbítrio, com as respectivas derivações na lei de causa e efeito. Isso. Lições de Sabedoria, capítulo 36. Esse livro é um conjunto de entrevistas do Chico para a Folha Espírita. A Marlene reuniu ao longo de vários anos, a reuniu nesse livro aqui. Chama a atenção de você para a gente ver a pluralidade. Isso aqui é a resposta do Emmanuel. Gente, não estou tratando Emmanuel como guru, não, tá? É a resposta de um espírito e tal. Né? Não existe isso em espiritismo, não. Capítulo 37, ou na pergunta seguinte, o Chico Xavier, não o Emmanuel, responde a opinião dele sobre transexualidade. O Chico é muito mais enrolão do que o Emmanuel, fala muito mais, né? E o Chico, a posição que eu vejo nele é uma posição que ele não é favorável, por exemplo. Estou mostrando para você quanto que é debate variado. Eu fiz uns 6 anos atrás, eu fiz sobre homossexualidade num seminário. Sim. E aí, na posição do Chico, o Chico falou, não podemos condenar ninguém da sua opção. A orientação, né? Agora, aí ele colocou assim, mãe, se você está nessa, vamos dizer, você veio como homem, e você tem o desejo de se relacionar com outro homem, você deve vencer isso aí como uma prova. Então, ele está condenando. É um tipo de condenação. Então, aí quando eu falei para o pessoal, eu falei, olha, não é
do Chico, esqueci, tem um livro lá em casa. Então ele disse que se você nasceu homem e tem o desejo de se relacionar com outro homem, você tem que vencer essa prova. Entendi. Então não é uma condenação. Mas foi Chico. Sim, sim. Aí o argumento que eu uso, eu volto ao que eu comentei da literatura espírita em tempos anteriores. Eu considero muito natural, sou eu, né, que o Chico emita esse tipo de opinião na época dele e na criação dele. Eu acho compreensível. Você entende? Outro exemplo, gente, no livro Pinga Fogo, não lembro se é 1, 2, onde é que está. No meio da ditadura militar, o pessoal faz uma pergunta política para o Chico. Ele responde de maneira assim, meio condescendente e tal. O couro estava comendo no Brasil, tortura e qualquer coisa e tal. Mas, gente, se eu estivesse na posição dele, eu acho que eu não responderia diferente. Na posição de responder a pergunta. Na moral, não, né? Isso eu tenho noção por enquanto, né? Eu não responderia coisa muito diferente. O contexto que ele está, se ele responde lá que aquilo, né, não estava de acordo com as leis de Deus, perseguir os irmãos, etc. Esse aí é dali direto para a cadeia, para tortura, para a morte. No contexto dele, eu acho natural. Esse livro tem mais de 10, muito mais. É livro antigo, é. Aí, mas como era a proposta para colocar essa dúvida que o pessoal perguntou lá, foi a pesquisa que eu fiz. Então, foi acho que é isso mesmo. O único que eu encontrei uma resposta foi do Chico nesse tópico. Sim. A visão dele era essa. Acho que é isso Mas mesmo. não encontrei nenhum outro espírita falando sim, não, Sim. podendo. Por isso, minha gente, que eu acredito, Kardec chama de persuasão progressiva. A gente está vendo esse monte de informação nova, por exemplo. A gente não vai chegar com isso e enfiar na cabeça das pessoas. A gente vai conversando, a gente vai entender. Um filho, por exemplo, que chega para o pai e para a mãe, quando isso acontece, se declara homossexual. Um filho, por exemplo, que os pais percebem e o filho declara uma condição transexual. Isso é uma coisa difícil. Imagina a repercussão isso. Então a gente tem que entender todos os lados envolvidos nessas questões. Quando os pais, por exemplo, descobrem a transexualidade do filho, eles vão ter que viver um luto. Aquela imagem, aquele sonho que foi construído do filho, por exemplo, né, um filho, por exemplo, que vai trazer uma nora para dentro de casa, vai ter filhos, etc., vai fazer isso e aquilo, aqueles sonhos tem que dar. Aquele filho morreu. O filho novo vai nascer. Consegue perceber? Então, eu penso nisso. Não acho que a gente tem. Acho que a gente tem que ser viril no sentido de posicionar, de esclarecer. É só informação que nos retira do senso comum. E, ao mesmo tempo, saber dialogar com as pessoas. As mudanças em nós, elas não acontecem no mesmo ritmo das pesquisas científicas. As pesquisas, minha gente, elas rapidamente assim, né? Elas têm um ritmo mais acelerado do que o das pessoas para entender esses assuntos de sexualidade. Para as ciências é tranquilo, intersexual, né? A identidade de gênero, etc. Mas para a pessoa, para a sociedade, esse ritmo não é acelerado. Então a gente tem que saber, mediando esse diálogo aí. Parto para o encerramento trazendo dados, enfatizando que a gente está lidando com pessoas. Problema da transfobia no Brasil, ou de LGBTfobia, né? Assim, fobia contra esses grupos minoritários. Expectativa de vida no Brasil por volta de 73 anos. Da população travesti e transexual, a expectativa de vida é 36 anos. Por quê? Essas pessoas são assassinadas em larga escala. São assinados porque são LGBTI, esse é o motivo, muitas vezes, na maioria das vezes, e índice de suicídio mais alto do que na média da população. Tá? Escrevi um artigo sobre isso, enviei para o Medium, aqui em Juiz de Fora, talvez saia nessa edição agora de maio, junho, sair, vocês podem pedir, vou deixar meu e-mail no final. Tem uma pesquisa que mostra isso, as taxas de suicídio são mais elevadas na população trans, por exemplo. Ah, mas porque ele é trans, a condição que leva ele à ideação suicida? Não. É um enfrentamento social. O indivíduo trans, minha gente, geralmente é expulso de casa e geralmente é discriminado nas religiões. Essa é a situação típica. Tenho conversado muito com pessoas transgêneras e com as travestis. Sugiro muito vocês a fazer isso. Se permita essa experiência, informação e sensibilização. E a vida dessas pessoas é dureza. Fui na roda de visibilidade trans da UFJF. Os depoimentos, minha gente, são chocantes.
Sofrimento atrás do outro. Então são expulsos de casa, não conseguem completar a escola, porque na escola tem bullying. Então esses indivíduos não estão inseridos na sociedade na maioria das vezes. O que acontece? As travestis vão 90% trabalhar na prostituição. Não estou fazendo juízo de valor de prostituição. Estou dizendo que essas pessoas não encontram opções. Só lhes resta a prostituição. Aí converso com as travestis. Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Converso com travestis de qualquer lugar desse Brasil. Converso com elas. Qual é o seu cliente típico? Resposta. Homem, casado, muitos com os filhos. Então, parte dessa agressividade que a gente vê contra essa população, parte da agressividade tem a ver com mecanismos de repressão. Os mesmos sujeitos que agridem publicamente são sujeitos que buscam esse serviço ali clandestinamente, na moita, como se diz. Né? Isso quer dizer que a cada 28 horas uma pessoa LGBTI é morta no Brasil. Quase um por dia que é morto por causa disso. Alguns dados. Desde 2008 foram registrados mundo afora, em 60 países 1.374 assassinatos de pessoas trans, dos quais 539 no Brasil. 40% dos assassinatos transexuais acontecem aqui no Brasil. Então nós somos transfóbicos enquanto sociedade. Chama a atenção disso, minha gente. Como é que a gente melhora a situação? Primeiro, informação sempre. São pessoas, isso é natural, são filhos de Deus como nós, etc. Tudo que a gente puder pegar de informação. Informação nos retira da discriminação. Os nossos preconceitos a gente supera com o tempo. A gente não tem direito de discriminar os outros, de bater nos outros. Discurso de ódio, minha gente, presta atenção com isso. Um discurso não é só um discurso. O empoderamento que a sobreposição dos discursos dá incentiva os violentos a fazer o que fazem. A gente tem responsabilidade no discurso também. A internet está aí para nos mostrar isso. Muita atenção com isso. E sensibilização. Quando a gente convive com os nossos irmãos, porque são nossos irmãos, na experiência trans, que é o nosso caso particular hoje, sabe o que a gente descobre? São pessoas igual a nós. Não vamos resumir as pessoas a um aspecto da sua sexualidade. Esse é um equívoco que a gente não pode se permitir. Gente, isso acontece tipicamente com homossexual. Homossexual não é gente, homossexual é homossexual. Já repararam isso? Ah lá, aquele fulano é homossexual. Aquele fulano trabalha, estuda, tem família, tem sonho, desejo, é um espírito, blá blá blá. A orientação sexual é um aspecto daquele personagem vasto. O indivíduo transexual, minha gente, da mesma forma, o indivíduo transgênero, para pegar todos. O indivíduo é muito mais do que ser transgênero. Atenção com isso, tá legal? Senão a gente fica embotado. Maneiras de melhorar isso, convive com essas pessoas. Todos esses slides, seria bom a gente ver a imagem dele. Em 5 de julho do ano passado, o estudante de bacharelado interdisciplinar de Ciências Humanas, na UFJF, Nicolas Domingues, ele cometeu suicídio. E ele era um garoto trans. Pouco antes do episódio fatal, ele publicou um longo desabafo no Facebook, e eu separei um trecho, onde ele resume bem isso que eu estou dizendo para nós. Olha só. Como se não bastasse todo o sentimento em relação ao corpo, temos que aguentar a opressão e enfrentar diariamente os olhares esquisitos no banheiro. Temos que aguentar nossos nomes desrespeitados e a falta de oportunidades no mercado de trabalho. E uma junção disso tudo mata muito. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Então vamos ter atenção com isso. Encerro de novo com a Gênese, mesmo capítulo 1. Agora no item 36, Allan Kardec raciocina assim. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Aí o Gabriel acrescenta, ou intersexual, né? Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Allan Kardec está falando em igualdade dos direitos sociais pelo viés espírita em 1868. E a gente vê com alegria, enquanto espíritas, quando o Supremo Tribunal Federal decide, por exemplo, a questão da mudança de nomes.
O indivíduo não tem mais aqui no Brasil que ter diagnóstico médico, porque trans não é uma condição de doença, essa burocracia. O indivíduo vai lá no cartório e modifica o seu nome, seus documentos, etc. Gente, isso é igualdade dos direitos sociais. Isso é uma luta, uma batalha. Esqueci o nome da atriz, ela artista, ela lutou anos, ela só conseguiu lá fora mudar o nome dela. Agora. Né? Tem. Roberta Close. Roberta Close. Pioneira nisso, né? Pouco tempo, num grupo de estudos espírita do Evangelho. E tinha uma pessoa trans. Ela estava sendo chamada pelo nome dela de mulher e tal, né, tal. E depois teve um determinado momento que nós duas ficamos para preencher, juntas, para preencher um questionário. E ela escreveu o nome dela masculino. Aí eu falei assim, mas você se chama assim ou assado? Como é que qual que é o seu nome mesmo? Ela falou, eu me esqueci, tem um mês só que eu troquei meu nome no cartório, e eu me esqueci que agora meu nome é fulano. Sim. Né? Gente, Então, isso é... É um direito que ela Sim, conquistou, né? isso é bonito, porque É só. as pessoas sofrem com isso. Imagina o constrangimento da pessoa, consulta médica, documentos, é um constrangimento para a pessoa. Porque quem tem interesse em fazer intervenções médicas no Brasil, o SUS atende, mas os ambulatórios estão concentrados em São Paulo. Né? O indivíduo que quer de fato fazer cirurgia tem os procedimentos, não é simplesmente chegar e quero fazer, tem um protocolo a ser seguido. Tempo médio de espera no SUS, gente, é 16 anos. O indivíduo vai apelar para tipo um silicone industrial, que é perigosíssimo. O indivíduo faz intervenções parciais ou paga por isso, quem pode pagar por isso? Né? Então, muitos desafios. Então, lutar pela igualdade dos direitos sociais. Olha isso, gente, o Espiritismo nunca nega as diferenças. O Espiritismo trabalha a igualdade no que se refere aos direitos sociais. Então, quando a gente participar da sociedade, a gente está sendo espírita, minha gente. Estou batalhando aqui para os transexuais terem direito, por exemplo, constituir família, a todos os direitos relacionados à família. Gente, isso é fazer espiritismo na veia, isso. A gente vê isso em Kardec. Diga. Sempre ainda fica dúvida. Várias. Né? Então, essa coisa toda que se fala hoje de ideologia de gênero, Sim. né? E que parece que é uma coisa que imposta, a gente sabe que tem que respeitar, a gente entende isso. Mas em relação à criança, que eles parece que não querem impor. A criança nasce, aí não pode colocar gênero na criança. Entendi. Uhum. Naquele momento, né? Para que ela possa escolher. O que estaria certo? Assim, eu acho Entendi. que eu não entendo. A gente entende, isso tudo que você falou está certo. Sim. Mas assim, no momento de uma criança nascer, não, por causa da ideologia de gênero, tem que deixar mais tarde ela escolher tal. Mas aí, como é que fica? Entendi. Qual gênero, na verdade, que seria até ela escolher? Entendi. Boa pergunta. A gente pode pensar em alguns exemplos e trabalhando os conteúdos. O nosso habitual vai continuar sendo feito. Nasceu ali com sexo biológico macho, a gente vai atribuir o gênero masculino. Nasceu com sexo biológico fêmea, a gente vai atribuir o gênero feminino. Não há problema nisso. Se o indivíduo tiver identidade de gênero trans, ele vai se observar, vai se descobrir no processo de maturação físico, psíquico, e aí ele vai dar um encaminhamento para essa questão ligada à sociedade que ele está também. A dificuldade inicial é só quando o indivíduo é intersexo, mas o intersexo que externamente é visível. Aí tem a complicação para qual gênero lhe atribui por causa dessa ambiguidade, vamos dizer assim. Na Alemanha, eles deram uma resolução por hora, que é criar o que se chama do terceiro gênero, para esses casos mais específicos, ou mesmo por casos onde os pais façam essa escolha. Tá? Mas isso é uma decisão da Alemanha, cada país vai fazendo as suas discussões. Tá legal? Então, é um primeiro movimento que a gente pode pensar. Sobre o que se chama de ideologia de gênero, acho bacana você levantar essa questão por causa do seguinte, todo tempo vocês viram aqui que eu usei o quê? Identidade de gênero, estudos científicos, pesquisa, etc. Gente, o que é ideologia de gênero? Uma invenção das alas radicais da Igreja Católica, que foi abraçado no Brasil politicamente, por interesses políticos, pela bancada religiosa.
tanto pelo pessoal que tem uma ligação com a Igreja Católica, mas em especial com os setores evangélicos mais reacionários, mais conservadores. Ideologia de gênero não existe. Se você chegar no ambiente acadêmico e dizer, vamos ter um seminário sobre ideologia de gênero? Não. Por quê? Porque não existe. Não faz parte do conjunto das pesquisas. Isso é uma invenção religiosa. Surge no final da década de 90. Por que isso surge no seio da Igreja Católica? Porque olha a discussão que a gente promoveu de gênero e sexualidade. Dentro de uma visão mais restrita de catolicismo, e aí são eles que têm que discutir isso, que eles que estão participando do movimento, estou só olhando de fora mesmo, para muitas pessoas aquilo é inaceitável. Deus fez homem e mulher, Deus fez Adão e Eva, blá blá blá. Um discurso mais restrito. Para essas pessoas, esse novo entendimento, ele fere muito esses valores que são fundantes para eles. Então há um construto social. Há uma construção disso que eles chamam de ideologia de gênero para dizer o seguinte, gente, a palavra ideologia hoje é tratada como um palavrão. Eu acho isso tão interessante, tão significativo, sabe por quê? Quase tudo que a gente faz na vida tem viés ideológico. Ideologia não é uma coisa ruim, não. Ideologia é uma coisa que acontece. Por exemplo, espiritismo é ideológico. Como assim? O espiritismo tem ideologia, por exemplo, de que o mundo está progredindo. Olha isso, é uma ideologia séria. Ideologia que nos desafia muito a estar confortável com ela. O espiritismo tem a ideologia que o mundo está em transição. Isso não é ideológico? A gente está em transição com o de regeneração. Existem todos os tipos de ideologias. Qualquer processo educativo, formal ou informal, é ideológico. Paulo Freire, inclusive, fala, a gente tem que analisar, a minha ideologia é includente ou é excludente? Aí a gente pode fazer uma análise que é melhor ou pior. Então, a ideologia de gênero é um discurso radical da Igreja Católica, de setores evangélicos, porque é uma disputa simbólica na sociedade. Veja você, por exemplo, gente, a homossexualidade nunca foi tão debatida quanto nos dias de hoje. Por quê? A disputa de poder. Não apenas os sujeitos com orientação homossexual vieram à tona e estão mais assertivos, e as pesquisas acadêmicas estão ajudando nisso, mas os setores religiosos incomodados com a perda de poder começam a criar discurso sobre a homossexualidade também. Eu já vi aqui em Juiz de Fora, conversando com uma garota, frequentando, não sei se é crisma exatamente que chama, grupo de jovens. Um padre afirmar nesse grupo, por exemplo, de que a homossexualidade é um problema biológico que pode ser curado. É um problema hormonal, etc, etc. Ele está falando isso por quê? Porque ele tem fundamento científico? Não, nenhum. Mas ele quer defender uma ideia, ele constrói um discurso para defender uma ideia dele, para promover uma cura, tratamento, etc, etc. Nos problemas de gênero, tem exatamente essa dificuldade. Essas alas mais reacionárias das religiões católicas e evangélicas, com dificuldade de se adequar às novas proposições, aos novos entendimentos, criaram isso. E dentro dessa criação, elas trabalham muito com o quê? Com medo. Gente, você está criando um filho, uma filha, muito pequeno. A gente tem toda a atenção do mundo para preservar os nossos filhos, vocês estão de acordo? Se alguém vem e fala, por exemplo, que existe uma ideia que coloca em risco a integridade física do meu filho. Se alguém vem e diz que uma ideia coloca em risco a integridade sexual do meu filho, qual é a sua primeira reação? Você vai para cima das pessoas, você quer defender seu filho, você está de acordo? Esses discursos são muito bem pensados. Eles trabalham nos medos das pessoas. Que ninguém vai deixar de defender seu filho. Quer ver um exemplo disso? De como é fácil ou superficial ganhar as pessoas? Crie projetos contra a pedofilia. Alguém aqui vai defender pessoas? Alguém aqui vai defender comportamento de alguém que abusa sexualmente de crianças? Gente, isso é um discurso popular. Veja qualquer manifestação artística, atribua um comportamento de pedofilia àquilo, você vai ganhar ibope. Porque as pessoas ficam assustadas. Porque, é claro, ninguém gosta, ninguém fica confortável com a ideia de um adulto abusando sexualmente da criança. Só que aí tá, vamos estudar seriamente o problema de abuso sexual infantil? Vamos lá. Quem são os abusadores das crianças no Brasil? As pessoas que estão próximas das crianças, geralmente são familiares, não estão na rua. Mas discutir isso com seriedade machuca. Porque quer dizer que é o pai, a mãe, porque quer dizer que é o padrasto, porque quer dizer que é o avô. Não são as pessoas que estão na rua, não é o professor, é quase nunca o professor. É o religioso, muitas vezes, igual a gente vê.
Isso machuca. Isso não é uma discussão confortável. Então, é preferível ficar louco, ver uma manifestação artística, pedófilo, não sei o que, blá, 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 que extravasa aquilo ali. Mas a discussão é mais profunda do que isso. A ideologia de gênero não existe. Ela é uma construção de discurso religioso, com dificuldade de avançar. Consegue perceber? É que vai trabalhar no medo das pessoas. E há uma apropriação política disso. Porque aí você desvia completamente. É mais fácil trabalhar com medo, com superficial, do que as pessoas parar para estudar. Olha o que a gente fez aqui hoje. Né? Essa pouco mais de uma hora, que a gente está abordando o assunto de maneira resumida. A gente vai ler mais, vai pesquisar mais, tem complexidades. Não é? O que é mais fácil? Eu tentar entender a variedade da identidade de gênero, eu trabalhar com esse senso comum. Não, isso é ideologia, as pessoas querem impor, etc. Não se força a identidade de gênero. O que a gente pode fazer é forçar as pessoas a comportamentos episódicos. O que é isso? Eu posso forçar alguém a ter uma relação homossexual? Posso. Pode ser um estupro, por exemplo, é uma maneira. Eu forço. Eu consigo forçar a pessoa a ter a orientação homossexual? Não consigo. Eu posso forçar o indivíduo a ter um comportamento de identidade de gênero masculino? Por exemplo, estou criando um filho, né? Sexo biológico macho, atribuir o gênero masculino. Posso forçar ele a vestir roupa de menino? Posso, perfeitamente. A gente cria assim. Mas o menino insiste, que é típico de criança transexual, que já começa a manifestar isso, insiste, quer usar roupa de menina, quer ter as coisas que são atribuídas à menina, etc. Tal. Mas eu estou brigando para ele se comportar com o menino e não aceita, não consigo forçar. Então, o exemplo contrário mostra que você não consegue forçar nem orientação sexual, nem identidade de gênero, que a gente pode forçar é comportamento episódico, aleatório, mas a questão em si não se força. Claro que a educação nos forma também, dependendo dos valores, o indivíduo assimila aquilo. Mas esse discurso religioso, ele trabalha com medo das pessoas. E quando você ganha o medo da pessoa, o seu discurso ganhou aquela pessoa. Então, gente, diante da sexualidade, qualquer informação, pensa, analisa, procura saber. Ah, então é isso? Aí vou me posicionar. Acho que a grande dificuldade que a gente tem, insisto, na discussão da sexualidade, qual é? As pessoas opinam selvagemente, mas não entendem daquilo que elas estão comentando. E às vezes tem situações curiosas. Você chega para o indivíduo espetão, você faria se eu descobrisse seu filho heterossexual? Eu matava ele, desgraçado, blá, blá. A pessoa nem entendeu o que está falando. Não, seu filho é heterossexual, é isso mesmo? A pessoa não entendeu nem o que você perguntou. Mas é o medo faz isso. Então estudar é sempre o melhor caminho. Minha gente, encerro tentando. Na hora que foi o seminário sobre homossexualidade, sim. Ficou bem frisado que os espíritos não condenam e eles falam que a gente tem que ter aceitação. Sim. Mas que foi a opinião do Chico. Então, Sim. Tá? Não sei se eu falei que Falou. os espíritos falam que a gente tem que não ter preconceito. Sim. Minha gente, referência bibliográfica. Onde que eu fui buscar esse monte de dados e o conjunto do pensamento espírita? Repara que eu selecionei Kardec, a gente tem que resumir. Mas André Luiz, Manuel Firmino, esses outros. Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal, livro do Andrei Moreira. Ele dialoga com mais autores espíritas. Eu falei, tem pesquisa, está tudo registrado aqui, várias referências. Eu tenho um monte de referências também. Quer receber? Escreve para mim. glgpensador@gmail.com